Fala pessoalzão, tranquilo? Bom, tô aqui na sala tentando trocar uma ideia um assunto bastante polêmico, mas super legal. Eu tava conversando com os amigos meus sobre essa questão da sexualidade nas escolas, sexualidade como um processo de humanização do ser e quanto isso é um tabu ainda para a sociedade nos dias de hoje, desde que o homem é homem, né? Foi bastante inteligente, a gente estava na casa de um amigo e a gente estava trocando ideia sobre isso, um assunto que surgiu do nada e todos nós tivemos opiniões diferentes sobre o assunto, para você ver como não se trata de ser ignorante ou de ser uma pessoa culta, se trata de uma concepção que nós temos enraizada dentro dos nossos princípios, dos nossos valores e a gente tenta trazer à tona para discutir, né? E aí eu estou tentando gravar, né? Vou gravar esse assunto até para saber o que as pessoas acham sobre esse tema, né? Então, o assunto era sobre, a gente estava discutindo o processo de homossexualidade, transexualidade, de bissexualidade, e quanto isso acarreta na questão social da pessoa, se é realmente só isso que acarreta em termos de conflito, ou se isso é uma coisa normal, se é uma coisa nova, se é uma coisa antiga, se é um tabu, se não é, e toda essa questão espiritual, se é um processo simplesmente de procriação, é bastante interessante, assim, né? Eu ouvi eles falando, depois eles me ouviram, enfim, não deu nada, né? Aquela igual futebol, cada um na sua. Mas enfim, o que a gente podia falar sobre essa questão do processo de essa questão que vem muito forte, que é o processo da sexualidade, da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, da heterossexualidade, né? Que tudo isso, para mim, independentemente do tipo de sexualidade que você tem, para mim é muito importante, todos nós acho, entendermos que isso é um processo de energético, isso é um processo de manifestação consciencial da pessoa. Eu não vejo isso como uma manifestação simplesmente de que porque você nasceu você tem que ser dessa forma. Porque você tem um corpo biológico, um corpo funcional, e aí você nasceu ou homem ou homem ou mulher, ou seja, ou macho ou fêmea. Já que você tem esse corpo biológico e funcional pré-estabelecido, e aí, e o que você faz com o bissexual, o que você faz com o transexual e o que você faz com o homossexual? Se for pela linha da teoria criacionista de Adão e Eva, então o homem ele não teria que ter conflito, mas por que tem? Alguma coisa está de errado com essa questão de jogar a culpa simplesmente porque é corpo funcional, então ele tem que conviver com isso, porque ele nasceu dessa forma, porque Deus pediu, porque Deus quis, porque foi mandado. Não, isso para mim não bate, acabei de falar, não bate em virtude desses argumentos que eu estou jogando. Porque se existem vários tipos de sexualidade, e todos esses tipos de sexualidade não são externos, e sim internos, então por que isso existe no processo de humanização? Por que existe isso entre as pessoas? Isso. Então é um assunto bastante complexo, né? Então para mim essa questão de diferentes tipos de sexualidade advém sim no processo de manifestação consciencial do ser. É um processo interno, é um processo espiritual. Para mim a alma, o espírito e a consciência da pessoa, a consciência, o processo mental dele, ele já vem no processo astral, no processo antes de encarnar, ok? Já com uma escolha, uma opção. E aí ele é encarnado diferente, ele é encarnado com um processo de um corpo biológico antagônico. Então é isso que causa talvez essa diferença energética entre o que eu sou lá em cima e o que eu vim aqui embaixo. E aí ele entra em conflito na questão de consciência com relação a tudo que eu tenho, que é um órgão genital, sobre as quais não me compatibilizo. Ou seja, isso não me comporta, isso não me faz ter tesão por mim mesmo, ou isso não me faz ter tesão pelo sexo oposto, ou tenho tesão pelos dois lados. Então, eu acho que isso é muito relativo. A gente tem que relativizar e tentar refletir, já que não tem uma verdade absoluta, a ciência não tem como provar isso, né? É tudo hipótese, gente. É tudo tese. E a gente tem que discutir em cima das teses. Eu estou discutindo em cima da minha hipótese. É uma tese. Entendeu? A gente tem que argumentar e contra-argumentar. Tem que ver os dois lados. O lado da teoria criacionista, de Adão e Eva, macho e fêmea, e pronto. Você tem obrigação disso, porque ela é Eva e você é Adão. Então, atenção. O objetivo da teoria criacionista é procriar. A sexualidade é na procriação. E isso para mim já começa uma argumentação mais ampla, que para mim a sexualidade não é simplesmente a procriação, e sim a procriar com o sentido de fator reprodução, certo? Mas não é isso que é a sensualidade, não é isso que é a sexualidade, não é isso que faz ter tesão, não é isso que me faz ter desejo, não é isso que me faz
transar com amor, porque você tem a relação afetiva e a relação sexual, certo? E os dois complementam um com o outro, mas um dos dois entra em conflito. Então eu não sou obrigado a seguir uma cartilha se aquilo interno não me satisfaz, se aquilo me deprime, se aquilo me deixa mal, vamos supor, né? Então a gente tem que analisar o porquê esse conflito, por que esse antagonismo psíquico. Não é uma anomalia psíquica, é essa questão que eu falei, na minha visão. Não é que é culpa da pessoa, é uma questão não por desvio de comportamento psíquico, e sim que ele tem uma tendência da sexualidade, da manifestação da consciência dele, que tende para um lado maior do que aquilo que ele veio no corpo biológico. Então isso causa uma perturbação. E eu acho que essa pessoa, por sentir internamente uma coisa e ser de outra no físico, ela tem que abandonar aquilo que ela, para mim, na minha visão, ela tem que se sentir bem naquilo que ela acha que ela se sente melhor, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá tesão, sem que você seja imoral ou antiético, simplesmente viver a sua vida em linha reta, mas viver com amor e com paz de espírito. Então, se a pessoa é homossexual, ela preserve esse lado, se solte, se liberte, sem ter preconceitos, sem viver enclausurado ou em dubialidade, porque aí você cria conflito e você não vive a sua essência. E a questão da bissexualidade também. Você se sente bem entre as duas, eu não vejo motivo de ter preconceito, saca? Então isso para mim já derrubaria a teoria criacionista, né? E a teoria evolucionista é a questão da teoria das espécies, que também vem a questão da reprodução, que eu também acho que não é só a questão, volto a dizer, da reprodução propriamente dita. Gameta versus óvulo, que está inerente ao processo de fecundação. O ser humano, no processo de humanização da sensualidade, da sexualidade, não é simplesmente o processo, gente, de procriar, cara, porque o processo de procriar não necessariamente é o processo de relação afetiva, positiva ou construtiva. Eu posso ter uma relação afetiva sendo homossexual ou bissexual e essa afeição é benevolente e não maledicente, e nem por isso eu nunca vou poder procriar, porque se o cara gosta de homem e a mulher gosta da mulher, porque ela é lésbica, então como é que eu vou procriar? Não vou procriar. Então também há uma contra-argumentação aqui, ó. Mas se eu não consigo procriar, então, mas eu tenho uma relação afetiva sobre as pessoas do mesmo sexo, então eu sou uma pessoa culpada, Deus não gosta de mim, a sociedade ela me odeia por isso, mas eu não me odeio, eu simplesmente sinto isso. E o que eu faço com isso que eu sinto, gente? Quer dizer, não é falha de caráter, não é um desvio de anomalia psíquica, é uma questão interna, e ela tem que resolver isso o mais rápido possível, porque isso vem desde criança. A pessoa já tem essas conotações, essa questão forte, energeticamente falando, prevalecendo sobre o antagonismo daquilo que ela nasceu de físico. Então a gente tem que relevar sim essa questão, né? É muito importante. Então, para mim, essa questão de transexualidade e homossexualidade é a mesma coisa. A pessoa quer trocar de corpo ou põe um hormônio para dentro porque ela não se vê como homem, ela se vê como mulher. Então ela se transforma, ela modifica o corpo para se ver como mulher. Assim como tem homossexual que não troca, ela não se vê como mulher, ele se vê como homem, mas ele gosta de homem. Não precisa utilizar, ele não se vê como mulher e não quer alterar nada, certo? Então, essa questão de ser ativo e passivo, para mim também indifere da vontade e do desejo de amar uma pessoa. A relação afetiva ela tem que perdurar, ela tem que existir, independentemente da procriação. Isso para mim está fechado. Então, se você tem essa questão do procriar e do ser, ou seja, eu preciso ser algo, não ter algo. Procriar é ter, eu não tenho uma imposição de regras, eu tenho que me impor, eu tenho que criar, eu tenho que ter, eu sou homem e outra mulher, a gente tem que transar, a gente tem que ter filho, a gente tem que procriar. Não, o amor para mim não é procriação simplesmente, é a procriação e o viver, e o ser feliz, e o criar, o ter, não o procriar, eu preciso viver, eu preciso ter uma relação afetiva. Se a minha relação afetiva não é boa, eu não posso viver perturbado só porque eu tenho que procriar, certo? O que eu faço com os filhos adotivos? Nessa questão, então, também, entre casais homossexuais ou entre casais bissexuais. Sei lá, o que importa no meu amor, eu não vi nenhum momento, nenhum registro bíblico ou qualquer coisa parecida na história humana sobre processos de amor especificando que tem que ser pela teoria criacionista ou pela teoria evolucionista das espécies, certo? Então isso é um assunto bastante complexo, né? E então é isso, galera. Eu só quis pincelar que foi isso que eu coloquei na reunião dos amigos que a gente estava trocando uma ideia,
entendeu? Sobre essa questão, sobre o processo de libertação do ser em relação àquilo que ele gosta de viver. Então seja feliz com o que você é, cara. Entendeu? Eu acho que entre o dia e o claro, entre os extremos, tem as oscilações. Eu acho que tem os estados de consciência oscilatórios. Você tem o dia e o claro, mas entre os extremos você tem um processo de continuidade. Você tem as alternativas de umas manifestações de energia, de consciência, muito latentes e muito fortes. Não necessariamente tem que ser o dia e o claro. A noite, né? O dia e a noite, o claro e o escuro, o branco ou o preto. Você tem as nuances entre o branco e o preto. Você tem as nuances entre o dia e a noite, sabe? Você tem essas nuances. Então você não pode simplesmente jogar fora. É por isso que eu tento fazer uma analogia em cima de uma pessoa que eu gosto e amo, que é o Laércio Fonseca, quando ele debate com argumentação sobre essa questão, inclusive, porque ele se baseia sobre a questão taoísta e sobre a questão oriental, para embasar a questão da sexualidade, da homossexualidade, da transexualidade. E eu achei maravilhoso o argumento dele para chegar nessa questão, porque tem uma questão científica, tem uma questão filosófica na visão dele, para defender o que é homossexualidade, o que é sexualidade, o que é externo e o que é interno, o que prevalece sobre o meu ser. Então, eu achei super interessante e concordei com ele em gênero, número e grau. Algumas coisas eu não concordo, mas muitas coisas eu concordo e achei super interessante, né? E é isso, cara. Coloca aí um like, um dislike ou pergunta. A intenção sempre vai ser essa, né? Trocar uma ideia, conversar sobre o que a gente pensa sobre qualquer assunto, se é polêmico, se não é, se vale a pena a gente trocar uma ideia, se não vale, se isso é relevante, se você tem amigos assim, se você tem alguém na sua família assim, ou se você vê pessoas na rua de mão dada ou não, e isso te choca. Ai, choca, mas eu não posso fazer isso porque daí eu estaria sendo blasfemando, ou eu seria jogado no inferno porque eu sou preconceituoso. Não, cara. A gente tem que dizer aquilo que a gente sente, independentemente de ser errado, certo? Se choca, se não choca, se choca uma loura ficar beijando um negro, ou se um negro beijando uma ruiva, ou se dois homens se beijando, ou duas mulheres se beijando, se choca determinadas culturas e determinados países. Essas questões são super importantes para a nossa socialização, né? Porque faz parte, sim, galera, do processo de humanização. E eu não vejo isso como castigo, como pena, como separatismo e isolamento de manuscrito religioso, tá? Porque isso pra mim não é a ver com religião, isso tem a ver com coisas consciencial e espiritual. Isso é a minha visão, gente. Eu não sou dono da verdade, eu estou apenas trocando uma ideia com vocês e dizendo que por que tem milhares de pessoas bissexuais, homossexuais e transexuais no mundo. Elas são blasfemadoras, elas são culpadas, elas vão pro purgatório, elas não têm Deus no coração, é isso. Porque eu vejo várias pessoas dessa forma, estão extremamente felizes, extremamente normais, extremamente bem-sucedidas na sua vida material, extremamente felizes na sua relação afetiva, e não tem medo de expor o que gosta, de expor o que sente. E eu tenho 2 amigos homossexuais, mesmo não sendo homossexual. Mas isso não quer dizer que ele não seja uma pessoa maravilhosa, que ele não seja uma pessoa bem resolvido interiormente, que é o que mais importa. Então, a gente tem que raciocinar sempre em cima disso, gente. Sem preconceito, sem prejulgamento, sem conotação religiosa, porque isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o nosso ser, com o nosso íntimo. Tá? É um processo interno. Beleza? Mas coloca aí, galera, um likezinho, troca uma ideia sobre isso que eu tô falando. É super polêmico, gente. Sempre vai ser polêmico, certo? Porque o ser humano é assim, nós somos assim. É isso, e a gente precisa abrir a cabeça para várias coisas, né? Porque não vai fazer 200 anos que a mulher foi queimada num fogo Ariel porque era bruxa. A gente viveu 200 a 300, 400 anos atrás, que não é muito tempo, uma fase obscura, de escuridão plena, onde pessoas foram queimadas vivas. Não tem nem 50, há 50 anos fomos queimados porque os judeus eram uma raça inferior. Gente, a gente tem que... Então a gente não... Nós somos pessoas bastante oscilatórias, bastante instáveis emocionalmente. Então a gente pode até falar de um assunto mais na frente sobre carente emocional. O ser humano é um carente emocional. E isso não é bom, isso é ruim. Porque nós não podemos viver para sermos carentes emocionais, porque carência é um processo de subserviência, e subserviência é um andar para trás ou estacionamento.
estagnação. A gente precisa caminhar em linha reta, caminhar para frente, refletir, pensar, sentir e viver toda vez que a gente cai. Não podemos viver porque somos carentes emotivos, certo? A gente tem que resolver os nossos desequilíbrios, nossa desarmonia e as nossas carências, vai. A gente tem que trabalhar sempre como a água, né? Ela tem que fluir, ela tem que passar por cima dos obstáculos ou contornar os obstáculos. Isso é lindo. Falou, galera? Então depois, mais lá na frente, a gente vai trocar um assunto sobre isso. Fechou? Então vai lá que eu tenho que dar aula. E é isso aí. Fica só essa dicasinha maneira. Vai com Deus. Um grande beijo. Fui.